Olá, muito boa tarde a você. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. As homenagens na Alema pelo Dia das Crianças. Você vai conhecer leis aprovadas pelo Legislativo Estadual que garantem direitos para o público infantil. E mais, os primeiros socorros em caso de acidentes domésticos envolvendo bebês. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. O Parlamento Estadual realizou solenidade alusiva ao Dia das Crianças. O encontro reuniu autoridades que discutiram propostas voltadas para o público infantil na casa. A deputada Mical Damasceno foi a autora da iniciativa. Foi a primeira sessão solene em comemoração ao Dia das Crianças realizada no plenário do Parlamento Maranhense, enfeitado especialmente para a data, com balões e algodão doce. A iniciativa foi da deputada Mical Damasceno, que conduziu os trabalhos. Preposição apresentada por nós foi aprovada e estamos aqui com essa casa cheia, repleta de crianças para a glória do Senhor Jesus. E para eles é um momento de ter mais aproximação com a Casa Legislativa. Isso é bom para que possa aflorar a vontade de quem sabe um dia se tornar um deputado ou uma deputada. Foram várias apresentações de grupos voltados para o público infantil. As crianças tiveram protagonismo no plenário da casa. Natanael, inclusive, subiu na tribuna. Eu achei que foi legal, foi muito bom. Eu achei que Deus estava inspirando a sabedoria em mim. Eu agradeço os meus pais por eu estar aqui hoje. Também participaram da sessão solene representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado. Crianças e adolescentes, elas têm que ter o direito de participação. A Assembleia Legislativa, ao aprovar a indicação dessa sessão solene, demonstra que compreende essa necessidade e abre esse espaço democrático para que não só essas crianças, mas todas as outras, de todas as outras infâncias, possam lançar sua voz e participar da definição dos seus destinos. Trazer essa festividade para a Assembleia Legislativa traz uma mensagem muito clara dos parlamentares da importância da infância para nosso país, para o nosso Estado. E mais ainda, eu acho que a perspectiva dessas crianças, olhando uma Assembleia Legislativa, que com certeza elas não entendem ou não entendiam até então como é que funciona, abre uma possibilidade imensa. E isso é que dá destaque à iniciativa que ora se apresenta. A programação contou ainda com um espaço reservado, claro, para a diversão. Em frente ao auditório Fernando Falcão, na sede da Alema, um playground foi montado para a garotada que aproveitou cada minuto com alegria. Por falar no Dia das Crianças, nossas equipes produziram uma reportagem com a atuação da Assembleia Legislativa voltada para o público infantil. A gente vai conhecer agora algumas leis que visam garantir os direitos das crianças maranhenses. A defesa, a segurança e os direitos das crianças e adolescentes são algumas das prioridades da Assembleia Legislativa do Maranhão. Só este ano, vários projetos de autoria dos deputados viraram leis sancionadas pelo governo do estado. O objetivo é garantir a proteção ao público infantil. A Lei 11.961 de 2023, de autoria da presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Vale, obriga os cartórios a comunicarem à Defensoria Pública os nascimentos sem a identificação de paternidade. Uma norma para garantir cidadania aos pequenos maranhenses. É que no Maranhão, de acordo com os cartórios, no último ano, 10,7% dos recém-nascidos foram registrados só com o nome da mãe. Em parceria com a Defensoria Pública, a gente aprovar uma lei na Assembleia que fala em favor da nossa criança, principalmente os que nascem, o direito de ter no registro o nome do pai, o reconhecimento da paternidade, que isso faz toda uma diferença. Uma diferença psicológica, mas também uma diferença para a vida toda, com a questão do estudo, a saúde,
Então eu fico muito feliz. Quem que não quer saber quem é o seu pai? Outra lei, a número 11.984 de 2023, do deputado Carlos Lula, torna obrigatória a criação de políticas públicas. É o Estatuto Estadual da Primeira Infância. Esse período de 0 a 6 anos já é compreendido pela ciência como o período mais importante do desenvolvimento de nossas crianças. Quem tem uma primeira infância com cuidado, quem tem uma primeira infância com condições de desenvolver bem, ela vira um jovem melhor e vira um adulto melhor. A gente vai ter menos problemas depois com esse cidadão. Então, a criação do Estatuto Estadual da Primeira Infância é exatamente para a gente criar políticas públicas estaduais que contemplem com prioridade absoluta as nossas crianças de 0 a 6 anos. Para nós, poder contribuir para essa primeira etapa da vida da criança é muito importante, pois é o início da vida escolar, onde ela vai desenvolver a sua motricidade, a sua linguagem, a socialização, e nesse universo lúdico poder descobrir as suas potencialidades. E para garantir ainda mais proteção às crianças e adolescentes no âmbito do estado do Maranhão, a deputada Janaína Ramos é autora da Lei número 11.985 de 2023, que institui o Maio Laranja no calendário oficial maranhense como o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Tenho me dedicado a esse meu mandato para que a gente construa juntamente aqui no Legislativo, para todo o nosso estado do Maranhão, uma proteção na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Falar sobre o assunto, a gente ajuda, inclusive, potenciais crianças que estão sofrendo, e a família também, ela passa a identificar, porque a criança, ela dá sinais. O adolescente também, eles dão sinais. Que sinais são esses? Mudança no comportamento. Às vezes a gente pode observar uma criança mais introspectiva, com baixo rendimento escolar, uma criança com sono totalmente modificado, uma criança com alimentação ou em excesso ou sem se alimentar, porque são os prejuízos emocionais. A gente precisa falar com os nossos filhos, sempre, sobre qualquer assunto. Então, manter essa questão da proximidade, essa confiança é muito importante, porque os nossos filhos, eles precisam confiar no seu pai, na sua mãe, para falar sobre as questões que vêm acontecendo na sua vida. Então, a gente deixa como alerta, se aproxime do seu filho, olhe no olho, toque, dê ouvido à sua criança. As leis são iniciativas dos poderes legislativos e visam garantir direitos. No Maranhão, são debatidas e aprovadas pelos deputados estaduais. Até mesmo a comemoração do Dia da Criança é fruto de uma lei, a 4.867, oficializada no Brasil em 1924. No próximo bloco, os cuidados necessários e os primeiros socorros em casos de acidentes com bebês. Vamos fazer ainda uma reportagem sobre violência contra crianças. A gente volta em instantes. Autoridades do setor de segurança pública divulgaram dados sobre a violência contra crianças e adolescentes no estado. A incidência de casos de estupro de vulnerável, por exemplo, foi apontada com um aumento em relação aos últimos anos. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 casos de violência sexual infantil foram registrados na Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, a DPCA. Os dados foram anunciados pela deputada estadual Janaína Ramos durante sessão plenária. A deputada destacou também que está coletando assinaturas para a instalação de uma frente parlamentar de combate à violência contra crianças e adolescentes no Maranhão. Eu venho usar esta tribuna para falar de um assunto bastante delicado e bastante sensível. Falar sobre a importância de nos unirmos em prol do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, que a cada dia vem crescendo de forma assustadora em todo o estado do Maranhão, a nível nacional.
A situação é realmente preocupante. O Maranhão, nos últimos 2 anos, teve alta de 15,2% nos casos de estupro de vulnerável. O índice pode ser ainda maior porque muitos casos não chegam a ser denunciados. A maioria dos abusos ainda acontece no seio familiar. Por isto, esta psicóloga destaca a importância de os pais estarem atentos aos sinais de possíveis abusos sofridos por crianças. Muito importante estar atentos aos sinais, né? Uma criança que está sofrendo abuso, ela provavelmente vai apresentar uma mudança de comportamento, uma irritabilidade, tendência ao isolamento, uma regressão. Então, é sempre importante que os pais eles estejam em alerta, em observação constante dos seus filhos, que identifiquem quem são as pessoas que estão dentro do convívio da sua criança, que identifique se a criança está evitando algum adulto, alguma pessoa em específico. Todas essas orientações são importantes para que a gente consiga proteger as nossas crianças. De acordo com o Serviço Médico de Urgência, cerca de 100 casos de recém-nascidos que se engasgam ou sufocam com leite materno foram registrados no estado. Esse problema se agrava quando os pais não estão preparados para lidar com a emergência. No Maranhão já existe, inclusive, uma lei que determina que hospitais ou maternidades ofereçam a pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamentos de primeiros socorros. Em Chapadinha, a 250 quilômetros de São Luís, um caso chamou a atenção. Um bebê de 7 meses se engasgou com leite materno e foi salvo por uma equipe da Companhia de Bombeiro Militar. A situação é mais comum do que se imagina. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, neste ano já foram registrados 98 casos de engasgamento em bebês só em São Luís. O engasgamento é tudo aquilo que fecha a passagem de ar. As pessoas ficam se perguntando o quê? Tudo que for líquido ou sólido que impede o bebê de respirar, nós caracterizamos como engasgamento. Em 2021, foi sancionada a lei que determina que hospitais e maternidades do Maranhão ofereçam a pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamentos de primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Hoje, nós já temos leis que tratam do assunto. Existe uma lei estadual e uma municipal que diz o quê? Que pais e responsáveis precisam ser orientados na questão de desengasgo em bebê. Hoje, o Núcleo de Educação de Urgência e Emergência do SAMU São Luís já treinou mais de 400 gestantes e profissionais da saúde a respeito do assunto. Nós estamos sempre de portas abertas para a comunidade para que esses treinamentos possam ser realizados, porque quanto mais pessoas orientadas, mais vidas serão salvas. A lei determina ainda que os estabelecimentos podem optar por fornecer o treinamento de primeiros socorros individualmente ou em turmas, podendo ser ministrado por qualquer profissional da área de saúde. Como o conhecimento é importante, a enfermeira do Núcleo de Educação e Urgência do SAMU na capital aproveitou para ensinar como fazer a manobra de desengasgo, que faz com que o bebê volte a respirar normalmente. Se eu não visualizei e não tenho certeza que vou conseguir tratar, eu coloco minha mão no rosto do bebê e giro para que ele fique de cabeça para baixo. Neste momento, no meio das costas, entre os ossos que temos, apenas com o calcanhar da mão, vamos realizar 5 golpes. Se eu ainda não conseguir fazer com que o bebê chore e tenha uma respiração espontânea, eu giro o bebê para que ele fique de barriga para cima e, usando 2 dedos no meio do peito do bebê, eu vou realizar 5 massagens cardíacas. E vou repetindo essa manobra até que eu perceba que o bebê retornou a respirar. Mesmo com a dica, a recomendação nesses casos é que os pais levem a criança para uma unidade de pronto atendimento ou liguem imediatamente para o SAMU por meio do número 192 ou Corpo de Bombeiros 193 solicitando orientação. Muito bem, chegou a hora da gente acompanhar as informações sobre a previsão do tempo com a Ananda Fontinelli, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Ronald. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira, feriado de Nossa Senhora da Aparecida e Dia das Crianças. Na capital, os termômetros devem variar entre 26 e 33 graus. E os ludovicenses podem esperar um tempo aberto, um solzão aí sem chuva, então dá para aproveitar esse feriado.
Em Vargem Grande, o sol aparece com algumas nuvens, sem chance de chuva. À noite, o tempo fica firme. A mínima é 21 e a máxima chega até os 37 graus. Já na cidade de Cajari, o tempo fica nublado nessa quinta e não tem possibilidade de chuva lá na região. Os termômetros variam entre 25 e 36 graus. É isso, Ronald, o tempo deve prevalecer aberto na maior parte do estado. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Valeu, Ananda, muito obrigado. Agora a gente faz mais um intervalo e na volta os destaques do site oficial da Assembleia Legislativa. Nós vamos ver ainda uma reportagem cheia de amor sobre o Dia das Crianças. A gente volta já já. Voltamos e aí a gente vai fazer aquela conferida no site da Assembleia Legislativa, o al.ma.leg.br. Josimar Melo tem as informações. Fala, Josimar, boa tarde. Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta quinta-feira. O projeto de lei da deputada Iracema Vale sobre preservação dos lençóis maranhenses será sancionado pelo governador Carlos Brandão nesta quinta-feira. Em Balsas, os deputados destacaram perspectivas de crescimento econômico com a instalação da indústria de etanol no Maranhão. E a coordenadora das delegacias da mulher no Maranhão, delegada Kazumi Tanaka, destacou o plantão 24 horas para registro de violência contra a mulher. A entrevista foi concedida no Diário da Manhã, aqui da Rádio Assembleia. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald. Valeu, Josimar, muito obrigado a você. Hoje, Dia das Crianças, e claro, vamos conferir uma reportagem especial que fala sobre amor e também sobre a necessidade que temos de dedicar aquele tempinho precioso com eles, que a gente tanto ama. Acompanhe. O dia do Só Porque Eu Te Amo. É assim que a Leila e o marido chamam o dia da semana em que se dedicam exclusivamente aos 2 filhos, seja em casa ou aproveitando espaços de lazer da cidade. A gente tira sempre um dia por semana, né? E a gente até titulou como Dia do Só Porque Eu Te Amo, né? E a gente sempre aproveita esses momentos com a nossa família para registrar memórias em nossos filhos, né? E a gente vê que é muito importante viver junto em família. O tempo de qualidade que os pais passam com seus filhos contribui diretamente para o desenvolvimento infantil e também para o estreitamento dos laços familiares que vão ser desenvolvidos ao longo da vida. No mês das crianças, os pequenos ganham presentes e participam de comemorações, mas o mais valioso pode ser o tempo de qualidade com quem amam. Enquanto os brinquedos e as surpresas podem ser emocionantes, nada se compara ao amor e à atenção dedicadas pelos pais. É interessante que isso vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento dele e também na adaptação com a sociedade, com as outros coleguinhas. Eu creio que seja bem saudável para o crescimento dele, desenvolvimento mesmo como ser humano. É importante porque a gente se aproxima mais da criança, né? Dos gostos dele, dos filhos. A gente cria um laço maior também, né? E o mais importante é deixar eles felizes, né? Momentos de conexão podem fazer as crianças se sentirem amadas, valorizadas e seguras. No mês dedicado a elas, criar memórias duradouras e relacionamentos sólidos que enriquecem a vida dos pequenos é o verdadeiro e maior presente. Linda reportagem, o Assembleia em Foco de hoje fica por aqui. Uma boa tarde a você, a gente se encontra amanhã. Até lá.